olha só, a vitória do Grêmio é a primeira de Mano Menezes depois de 3 partidas. Na quarta, o Grêmio conseguiu vencer e venceu o Santos por 1-0. Já era um jogo do desespero, hein, Zinho? E aí o Grêmio conseguiu a vitória no segundo tempo. Gol marcado pelo Christian Oliveira, Zinho. Ah, sem dúvida. Você falou a palavra certa, jogo desespero, né? Eu estava no Sul agora no final de semana, né? Voltei de lá hoje pela manhã, fui no encontro lá de gremistas, né? Revi muita gente boa, muita rapaziada da minha época, né? Galera toda lá do título da Copa do Brasil 2001, de várias gerações, né? E a torcida do Grêmio só falava isso. Esse jogo... É o jogo para... Não dá para pensar em empatar, porque o Santos também está no desespero. Também está na parte de baixo da tabela. E o que a gente viu foi isso, né? Um jogo muito pegado, muito disputado, muito intenso ali de meio campo, né? Cruzamento para aqui, cruzamento para ali. O Santos até equilibrou o jogo, né? E aí o Christian Oliveira, o uruguaio, né? Esse chegou, né? Foi um investimento do Grêmio, estava nos Estados Unidos, veio para o Grêmio e fez um gol importantíssimo. A gente está vendo alguns lances aí que aconteceram, polêmica, a gente vai falar aqui, mas acho que assim, a vitória é justa. Não foi um jogo belíssimo, mas era um jogo que precisava vencer, principalmente o Santos que jogava o Grêmio que jogava em casa, desculpa, né? O Grêmio jogando em casa. O torcedor compareceu, o torcedor apoiou e a vitória veio, os 3 pontos, para esse trabalho do Mano, como você falou, começando, ainda não tinha vencido, agora com o Filipão ali como coordenador, foi fundamental, foi importantíssima essa vitória. Um vacilo, mais um aí da defesa do Santos, que já entregou no jogo contra o CRB, não foi, Pascoal? E aí Gil, vacila de novo. O Gil nem joga hoje, né? Quem joga é o Luan Pérez na zaga. Teve uma modificação também no sistema de marcação. Vai o Soteldo pelo lado esquerdo, ele voltando de lesão. O Santos é preocupante. O Santos é preocupante. O treinador do Santos assume há pouco tempo, de um jogo para outro já faz várias modificações, tira o Tiquinho, tira zagueiro, tira volante e tenta encontrar um time. E quando isso acontece, invariavelmente não vai. É difícil encontrar com o time perdendo. Você consegue encontrar time com o time ganhando. Com o time perdendo, você tem muitas dificuldades. Você só está queimando o jogador. Quem entra está sendo queimado. Aqui o Soteldo tem um pouquinho mais de rodagem, o Luan Pérez já tem um pouco mais de história. E aí a gente vê, o time do Santos não produz o que se espera dele. O time do Santos não realiza o que se espera do time do Santos. Por isso que todas as vezes que eu falo do Santos, eu mando uma mensagem para o presidente do Santos. Se não reforçar o time, vai ser daquele modelo sofrido. Precisa reforçar o time. Os treinadores que já passaram pelo Santos pediram contratações de zagueiros. Eu vou falar de novo. Quantos? Zagueiros. Alguns, Pascoal. Zagueiros, no plural. Precisa contratar volantes. Precisa contratar atacantes de beirada de campo. É no plural, Pascoal? Laterais. No plural? É no plural. O Santos precisa se reforçar. O Santos precisa melhorar o seu elenco. Eu sei que tem muitas dificuldades financeiras, tem problemas, tem tudo, mas o Santos, se ficar desse jeito, vai ser essa luta para não cair. E quero dizer aqui, me manifestar de maneira absolutamente contrária ao que aconteceu com o Santos nessa última semana. Invasão do centro de treinamento, empate pela Copa do Brasil lá com o CRB e o pessoal detonando, arrebentando com a Vila Belmiro. Eu sou absolutamente contra. O Zinho não usa a palavra torcedor, usa a palavra vândalo. Esses caras que fizeram, o que eles fizeram com o Santos é um crime. Isso é um crime contra o Santos. O jogador não tem estabilidade para jogar. Já não tem um time legal. E o time sem estabilidade psicológica para jogar é tragédia anunciada. Então, mas, ô Pascoal, eu concordo com você que o Santos, quero saber se o Fábio e se o Zinho concordam, precisa desses reforços. Mas aí não é pensando no título do campeonato. Não, mas manutenção no campeonato. Mas com o que tem, não é para estar na penúltima posição. Mas com o que tem, não vai sair dessa situação. Mas tem alguns jogadores ali, não tem? Tem, mas não joga. O jogador que precisa jogar, não joga, está machucado, fica Neymar. Aí eu concordo. Tem trabalho a ser feito ali. Porque o Santos, quando você olha, tem alguns jogadores que você, olhando para um elenco... Porque o Santos hoje, desculpa, Fábio,
Desculpa, o Santos hoje é o penúltimo colocado do campeonato. Sim. Na próxima rodada ele recebe o Ceará, que faz um bom início de competição. Depois ele faz 2 jogos fora. Corinthians, e ganhar do Corinthians na Neoquímica não é todo mundo que ganha. E o Vitória, que já é confronto direto também lá embaixo. É difícil. Tem bastante trabalho a ser feito, Bruno. O presidente, acho que foi no jogo contra o Vasco, que ele fala, um time que pensa em ser campeão não pode perder para o Vasco em São Januário. Foi isso aí. Então, o Santos não é para isso, né? O Santos não é um time para brigar para ser campeão. Está muito longe disso. E também, talvez, não seja time para estar hoje, como está, né? Na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Tem muito trabalho a ser feito pelo Clebinho, enfim, pela sua comissão técnica, né? O Matheus. Eu acho que o Santos tem jogadores, né? Jogadores que fazem as funções ali, que podem produzir até mais do que estão produzindo, mas eu acho que coletivamente falta muito e há algum tempo já. O Santos coletivamente não funciona. Se você olhar para o jogo de hoje, o Grêmio também. O Grêmio tem muitos problemas, o Mano, lógico, tem muito mais experiência do que o Kleber Xavier. Sim. É um treinador que a gente olhando, tem identificação com o clube também, já trabalhou no Grêmio, o torcedor conhece, né, a maneira como ele trabalha, como ele coloca, né, os seus jogadores em campo, enfim. E tem trabalho. Acho que o Mano e o Kleber têm muito trabalho a ser feito, mas acho que o Santos ainda mais. Eu acho que o Grêmio, jogando em casa, com os jogadores que tem, nas mãos do Mano, eu acho que tem uma projeção um pouco melhor de cenário do que o Santos hoje. O Santos é um time confuso na questão administrativa, né? É um time que talvez quem toma conta olha para um lugar onde o Santos hoje não consegue estar. Eu acho que isso tem um impacto muito grande, até com relação ao torcedor também, né? Que olha para o time e fala, pô, mas nosso presidente, enfim, acha que a gente tem que brigar para ser campeão, como é que o time está quase em último colocado? Já esteve, né? Em algum momento da rodada aí, na última colocação. Então, existe um desequilíbrio ali de pensamento, de planejamento com relação ao que é esse Santos. É algo que preocupa o torcedor, que incomoda, também concordo com o Pascoalzinho. Não é por isso que você tem que invadir CT, pressionar jogador, isso tem um impacto muitas vezes negativo, né? Principalmente um elenco que não tem a capacidade técnica que o torcedor muitas vezes imagina. Então é isso, assim, é muito trabalho. Eu acho que é alinhar pensamentos, né, de planejamento para que o Santos e o Grêmio também consigam ter um pouco mais de tranquilidade dentro do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda partida do Kleber Xavier no comando do Santos, empatou a primeira partida na Copa do Brasil contra o CRB, graças ao Brasão. Sim. Foi, Pascoal? Personagem do jogo. Santos. Personagem do jogo foi o Brasão. E a bola, o gol do Grêmio também saiu em bola carambolada. Você pensa que o gol do Grêmio saiu em jogada criada? Não, o gol foi bola feio. Carambolada, bate aqui, bate ali e tal, veio e saiu o gol. Mas pro Grêmio tá valendo, hein? Qualquer golzinho pro Grêmio, Pro Santos também valeria essa bola carambolada. É só para confirmar aquilo que disse o capitão aqui. Concordo. O que aconteceu? A bola carambolada. Vai daqui, bate aqui, espirra para lá, volta para cá e tá jogando Luizão, né, de zagueiro. Um zagueiro jogando de lateral direito. Depois que eu não consigo muito bem, entendeu? Não me passa muito bem essas coisas. Mas o Kleber está chegando agora, está tentando compreender, está tentando entender o elenco. Demora mesmo um certo tempo para isso. O Santos demorou muito para se posicionar nesse sentido de um treinador. É difícil. O torcedor do Santos tem que imaginar o seguinte: vai ser mais uma temporada daquela temporada de agonia. Vai ser mais uma temporada para sofrer. Vamos ouvir então o Kleber Xavier, tá? O novo técnico do Santos, que depois da derrota no Sul, conversou com a imprensa e a gente acompanha aqui na Equipe F. Aquilo que eu falei após o jogo do CRB, né? Aproveitamos bem os 2 treinos que a gente teve, conseguimos montar uma situação de jogo, precisamos melhorar os nossos números, não fomos efetivos, né? Tivemos a infelicidade de tomar um gol no melhor momento que nós estávamos no jogo contra o CRB, mas hoje não, hoje eu saio com uma frustração. A gente foi superior ao Grêmio no primeiro tempo, podia ter definido o jogo, acabou não definindo, né? Então medo não é uma palavra não, cara. Eu conversei com os atletas agora no vestiário, rapidamente, né? No retorno a São Paulo e a Santos na terça-feira a gente continua o trabalho, temos que partir daí, né? Temos que partir desse bom primeiro tempo, temos que partir de detalhes para que a gente possa melhorar.
né? E trabalhar direto, pensar direto no próximo jogo, que é o Ceará. Eu não consigo pensar lá no futuro, eu consigo pensar no presente, consigo pensar na semana, elaborar bem a semana para que a gente faça esse bom jogo e em casa consiga os 3 pontos que nos dá uma situação melhor. Não sei se depois a gente conseguiria sair. Hoje uma vitória nos tiraria dessa zona de pressão. Não sei se no próximo jogo uma vitória consegue nos tirar, mas a gente vai trabalhar para isso. O sentimento que eu tenho é que a gente conseguiu trazer o grupo, que o grupo focou naquilo que a gente queria, traduziu no jogo a forma de entrar no campo adversário, a forma de construir, só não traduzimos no terço final, as finalizações não fomos efetivos, né? E o sentimento é que a gente vai crescer, principalmente agora que a gente tem uma semana a mais, a gente vai conseguir colocar mais alguns conceitos, mais algumas ideias, vai ter os jogadores mais descansados, como eu falei antes, teve alguns jogadores que eu tive que segurar e não colocar nesse jogo, senão ficaria com o time muito cansado, né? A gente vai recuperar todos, essa semana nos dá isso, né? O futebol brasileiro tem muito disso, um jogo em cima de jogo, e agora com essa semana longa a gente vai poder trabalhar melhor e, como eu falei para eles, crescer a partir do que bom a gente construiu no jogo contra o Grêmio. Muito difícil, né? E no Santos é muito rápido para mim ainda poder enxergar com mais profundidade, né? Eu senti, e comentei isso com eles hoje na palestra, o trabalho feito no pós-jogo contra o CRB muito bom, daqueles jogadores que não jogaram e que entraram pouco no jogo. O treinamento de ontem muito bom, embora desgastado, a gente passou algumas ideias, fez movimentos mais suaves, vamos dizer assim, para que pudesse contar com todo mundo hoje, né? Uns que sairiam jogando e aqueles que entrariam, e senti a força mental deles boa, cara. Boa, o ambiente estava bom, o ambiente lá foi bom mesmo com todo o acontecido do jogo, de não ter estreado com uma vitória, de não ter estreado na Copa do Brasil com uma vitória, de vindo uma sequência de derrotas, né? Mas a gente entrou com um ambiente bom, tanto que a gente fez um bom primeiro tempo e fez um segundo tempo parelho. Agora, como eu falei para eles, são poucas as palavras, é descansar bem amanhã, recuperar corpo e mente e seguir o trabalho, né? A partir do bom que a gente fez contra o Grêmio. O resultado não foi bom? Concordo plenamente. O resultado machuca? Não é o que a gente queria? Não é. Mas a gente teve coisas boas no jogo e a gente tem que continuar a partir daí. A gente senta... Essas etapas que as equipes passam, etapa essa que o Grêmio está passando, e eu espero que tenhamos começado a passar definitivamente hoje com essa vitória importantíssima, tudo é mais difícil, né? Você, primeiro, com uma sucessão de resultados que não são bons, você vai perdendo confiança, você vai perdendo um aliado importantíssimo que é o torcedor, embora hoje tenhamos tido 27 mil pessoas que nos ajudaram muito, mas nós estamos acostumados, o Grêmio está acostumado com mais, e esse mais cria um ambiente mais difícil para os adversários e um ambiente de apoio maior para a equipe. Então, quando isso acontece, a gente precisa simplificar o máximo que a gente pode e acho que a equipe fez isso. Teve um pequeno momento no segundo tempo que a gente saiu do jogo, que é uma questão que eu estou trabalhando bastante com eles, a gente oscilar menos dentro da partida. E aí saímos do jogo, entregamos a bola para o Santos e quase sofremos o gol. Foi o nosso momento mais difícil na partida. Fora isso, a gente sempre esteve muito organizado, com dificuldade, mais organizado, com dificuldade, mais sofrendo defensivamente na última linha pouco. Acho que depois de 6 ou 7 partidas a equipe volta a encerrar um jogo sem sofrer gols. E a importância disso está no placar final, né? Sempre você está numa condição de poder fazer o gol da vitória, como fizemos hoje. Então, esse é um primeiro passo. Só existe evolução com resultado. Pode-se fazer coisas boas, se o resultado não vem, nunca ele dá essa confiança, essa segurança de que as coisas vão andar para frente. Essa é a maior importância do jogo de hoje, diante do nosso torcedor, sair visualmente da zona, em termos de pontuação, é importante.
Isso abre uma condição e uma perspectiva melhores para o futuro. Bom, vocês já me conhecem bastante para saber que eu não falo de contratações publicamente, porque acho que não se trata desse assunto publicamente. Esse assunto a gente trata no departamento de futebol com as pessoas que esse assunto deva ser tratado. Muitas vezes inicia-se um campeonato, olha-se para um grupo de jogadores de uma equipe, jamais você imagina que eles vão disputar para não ser rebaixado. Eu vivi recentemente 2 situações, uma no Corinthians e outra no Fluminense, com um grupo bastante qualificado, jogadores que no ano anterior tinham sido campeões até de Libertadores, mas quando as coisas não começam bem, tudo isso vai para o ralo e ninguém serve. Por que eu falo em organização de equipe, que eu mais acredito, em trabalho? Porque isso devolve aos jogadores essa confiança para eles logo produzirem mais. Não é possível todos produzirem pouco. Tem alguma coisa errada quando todos começam a produzir pouco. E o errado é a ideia. Então, escolhemos uma ideia, trabalhamos com convencimento, o resultado, como hoje, ajuda a convencê-los, porque eles também têm as suas expectativas, eles também têm as suas avaliações, né? E a partir desse convencimento, todos fazem um pouquinho melhor. E se você ganha 10%, 20% a mais de cada um, daqui a pouco você está rendendo como uma equipe como o Grêmio tem que render. Garantia no futebol não existe de nada. Você pode ter vencido a tua vida toda, você pode ser vencedor, você tem que provar de novo, você tem que fazer todo ano, em todos os trabalhos. Isso vale para os jogadores, vale para nós, e nós vamos trabalhar nesse sentido. E o Mano vai ficando até especialista nisso, como ele falou, né? Chegou para salvar o Grêmio agora, como foi, ou para corrigir, né, algumas coisas, como foi no Fluminense, como foi no Corinthians. Mas ele falou uma coisa aí, Zinho, que eu achei bem interessante, uma frase, porque contrasta exatamente com o que a gente falava do Santos e do Vasco. Ele fala assim, quando a gente entende o momento em que a gente está, a gente tem que simplificar as coisas. Me parece, primeiro, que o Santos ainda não entendeu o momento em que está, e me parece que o Vasco não simplificou o que deveria ter simplificado. Talvez o Mano tenha essa experiência do Mano possa ajudar o Grêmio nesse sentido, Zinho. Assim, é que ele falou, você tem que ter uma ideia, você tem que fazer o jogador acreditar, né, trabalhar muito e ter a humildade de saber qual o estágio que você está. Eu acho que as duas equipes aí, o Santos e o Grêmio, são times que a gente não tem como afirmar que vão brigar por coisas maiores durante o ano, né? O Grêmio não é o caso do Fluminense. Ele chegou num Fluminense campeão que vivia um momento muito ruim de um treinador demitido, que é o treinador campeão da Libertadores, da Recopa, e que estava com um interino, algum tempo ali, o Marcão, Fernando Diniz antes, e ele chegou num time montado, num time que já tinha a sua base de equipe. Ele teve que recuperar a autoestima, a organização e dar um modelo de jogo diferente que tinha com o treinador anterior, do Fernando Diniz. Ele era um jogo mais conservador. O time entendeu, o Fluminense conseguiu escapar do rebaixamento e até classificar para a Sul-Americana. No Grêmio, ele não chega para salvar, ele chega para construir um novo time. Porque o Grêmio, durante o período aí com o Quinteiros, não formou um time. Ele não herdou nada do Quinteiros. Então é um time que está sendo construído. Ele está buscando montar o time com as ideias que ele tem, ele está passando para os jogadores. E aí eu concordo com ele. Com vitória, com 3 pontos, é melhor, que dá confiança para o jogador, o cara já faz a coisa mais tranquilo, sem tanta pressão, então consegue ir fluindo. É um time que precisa estar muito ajustadinho, muito organizado. Eu acho um time de meio de tabela para baixo. O elenco que o Grêmio tem hoje é preocupante, sim, e precisa muito do trabalho do Mano
de organizar esse time para não passar nervoso como já passou ano passado. O Santos, eu acho que aquela coisa da empolgação do Neymar, da chegada do Neymar, passou. Porque, infelizmente, né, aquilo que o Jorge Jesus tinha falado lá atrás, que o Neymar ainda não estava em forma, ainda não estava em condição, acabou acontecendo. Né? Porque o Neymar chega, joga e todo mundo, o Jorge Jesus estava errado, errou, falou, o cara tá jogando. Mas a gente vê que, né, até sobrecarregou o número de jogos, infelizmente, porque o Santos com o Neymar, com a presença do Neymar, os jogadores do lado vêm junto. Tem bons jogadores o Santos, mas perdeu essa coisa do glamour da chegada do Neymar, porque o Neymar machucou 2 vezes seguidas e agora um período mais longo. Então, realmente não estava preparado ainda, infelizmente, né? Infelizmente, porque o Neymar informa. Aí o Santos, esses outros jogadores que eu acho bons jogadores, eu acho o Tiquinho Soares bom jogador, o Guilherme é bom jogador, o Soteldo é bom jogador, o Pituca é bom jogador. Assim, a gente vai enumerar aqui o gringo que foi contratado, Rolessier, né? O Roleiser é bom. Roleiser é bom, tem expectativas com ele. Então, assim, você vê, tem jogadores. É o melhor time do Brasil? Não. Mas bem treinado. Sim. E se o Neymar voltar, esse time pode brigar por coisas melhores. Mas passou essa fase, o Neymar tá fora, foi para a responsabilidade de quem chegou e quem estava. O time regrediu, voltou. O Pedro Caixinha não disse para o que veio, também não acrescentou nada. Vamos tirar o Carille e tal. Chegou o Pedro, não fez nada, não acrescentou nada, não montou nada. Então é um time que vai ter que ganhar moral, confiança e tem que dar esse tempo pro Kleber agora e vai ter uma semana de trabalho para isso. Pra pelo menos uma semana, né? Ele vai ter. Agora vai ter. Uma semana de trabalho. O Grêmio não, né? Porque tem Sul-Americana no meio de semana contra o Atlético Grau. Aí é clássico Gregral.